Bem-vindos à 11ª aula do curso de Processamento de Língua Natural. Esta será a nossa última aula e falaremos sobre máquinas de tradução. Mesmo que vocês não consigam assimilar pelo nome, provavelmente vocês já utilizaram uma máquina de tradução. Basicamente, essas são ferramentas que traduzem um texto de um idioma para outro automaticamente. Uma das aplicações mais famosas é o Google Tradutor, que provavelmente vocês já devem ter utilizado. Então, nessa aula, nós faremos um breve resumo da história de máquinas de tradução e mostraremos para vocês como implementar uma. Então, aqui tem uma linha do tempo que mostra a evolução das máquinas de tradução. Então, elas começaram a ser estudadas em 1950 e até mais ou menos 1980 elas eram baseadas em regras. Depois de 1980 a 1990, surgiu-se as máquinas de tradução baseadas em exemplos. De 1990 a 2015, o campo era dominado pelas máquinas de tradução estatísticas. E por último, de 2015 até hoje, nós temos as máquinas de tradução neurais, ou seja, que são baseadas em redes neurais e são o atual estado da arte. Então, como vocês já viram, baseado nas últimas aulas, as redes neurais elas têm evoluído o campo do processamento de língua natural, sendo o estado da arte para diversas tarefas, e não é diferente para a tradução automática. Bom, então, só um breve resumo de cada abordagem. Primeiro vamos falar das máquinas de tradução baseadas em regras, que foram as primeiras que surgiram. Essas elas são baseadas em dicionários e regras gramaticais da língua-fonte, ou seja, a língua que quer se traduzir, para a língua-alvo, ou seja, dado um texto para a língua no qual eu quero traduzi-lo. Essas regras geralmente eram criadas pelo desenvolvedor da máquina de tradução, sejam esses cientistas da computação ou linguistas, e ao longo dos 30 anos no qual elas foram estudadas, diversos tipos de máquinas de tradução baseadas em regras surgiram. As primeiras são os Direct Systems, os sistemas diretos. Então, nessas regras eram criadas só a nível de palavra, para relacionar um texto de entrada ao texto de saída. Depois surgiram o segundo tipo de abordagem, não só abordava regras ao nível de token, mas também regras morfológicas e sintáticas, ou seja, se considerava a ordem e as informações morfológicas das palavras para definir as regras que iriam ser aplicadas para traduzir um texto da linguagem fonte para a linguagem alvo. E por último tem os Interlingual Systems, que esses não só levavam em conta a morfologia e a sintaxe, mas também regras semânticas, ou seja, levando em conta o significado que era extraído do texto da língua-fonte para ser traduzido para a língua-alvo. Esses sistemas, como nós vimos, eles não são mais utilizados desde a década de 80. E por quê? Quais que são as desvantagens deles? Bom, primeiro, é difícil de generalizar esse tipo de sistema para um novo domínio. Por quê? Porque as regras elas são intransferíveis. As regras que eram criadas para um determinado domínio, elas não podiam ser aplicadas para outro domínio linguístico. Então, por exemplo, se vocês tivessem criado regras para traduzir textos jornalísticos, provavelmente essas mesmas regras não poderiam ser aplicadas para traduzir textos clínicos, mesmo que a língua-fonte e a língua-alvo fossem as mesmas. Então, por isso, esse tipo de sistema ele tem um alto custo de manutenção. Para manter ele é muito complicado, porque a todo momento regras deveriam ser criadas manualmente. Bom, o tipo de abordagem que surgiu foi as abordagens baseadas em exemplo. Ou seja, as regras elas passam a ser criadas não pelo desenvolvedor do sistema, mas elas passam a ser extraídas a partir de um corpus paralelo. Ou seja, se considera um corpus que contém pares alinhados do texto na língua-fonte para o mesmo texto na língua-alvo. Uma das abordagens mais famosas baseadas em exemplos são as máquinas de tradução. Como nós vimos anteriormente, essas máquinas elas foram o estado da arte até 2015. E como elas funcionavam? Justamente como eu falei, era levado em conta um corpus paralelo de textos na linguagem fonte e na linguagem alvo. Então aqui no caso nós temos uma sentença a qual na linguagem fonte ela está em mandarim e tem o mesmo texto em inglês. A primeira parte das máquinas de tradução estatísticas é utilizar um alinhador, um script que automaticamente ele vai alinhar
cada token da linguagem fonte com a linguagem alvo. Então, por exemplo, ele vai ver que esse primeiro caractere aqui, que é ta, né, em mandarim, ele está alinhado com a palavra ri, primeira palavra do texto em inglês. Mesma coisa a segunda palavra, she, esse caractere em mandarim, ele está alinhado com o token is em inglês. Então, a partir desse alinhamento, que é feito num corpus de milhares de sentenças paralelas, podem ser definidas probabilidades. Por exemplo, qual que é a probabilidade de uma palavra em chinês ser traduzida para outra palavra em inglês? E a partir disso, uma máquina de tradução estatística pode ser criada. Uma baseada em palavras, ou seja, baseada em palavras, ela vai traduzir um texto-fonte para o texto-alvo a partir da probabilidade entre palavras. Então, para cada palavra da linguagem fonte, é inferida qual que é a probabilidade dela ser traduzida numa determinada palavra do vocabulário da linguagem alvo. Esses sistemas, ao longo dos anos, eles evoluíram e não só passaram a ser baseados em palavras, mas sim também em subestruturas, em phrases, né, que são chamadas. Então, nesse ponto, não é só inferida a probabilidade de uma palavra alvo dado uma palavra fonte, mas também estruturas de mais de uma palavra, né? Então, aqui tem alguns exemplos. Qual que é a probabilidade de he is dado tashi, que é essa estrutura, essa phrase aqui com duas palavras em chinês. Aqui tem mais um exemplo. No caso, então, imagina que nós quiséssemos treinar uma máquina de tradução estatística para traduzir do inglês ao francês. Eu precisaria de um corpus com milhares de sentenças em paralelo entre inglês e francês. A partir daí, se roda um alinhador, um algoritmo específico, que ele vai alinhar cada palavra de cada sentença na linguagem fonte com cada palavra de cada sentença da linguagem alvo. A partir disso, pode-se inferir a probabilidade de uma palavra na língua alvo dada a palavra na língua fonte, ou também de estruturas um pouco maior do que uma palavra, que aqui são chamadas de phrases. Então, aqui vocês podem ver que, a partir dessas probabilidades, é inferido esse dicionário de phrases aqui. Então, o I, ele é traduzido em je, am by, ele pode ser traduzido nessa estrutura aqui em francês e assim por diante. Então, aqui vocês podem ver o avanço. Quando nas abordagens baseadas em regras, as regras eram criadas pelo desenvolvedor da máquina de tradução, nos sistemas baseados em exemplos, e mais especificamente nas máquinas de tradução estatísticas, que eram a forma mais popular até 2015, as regras, tanto a nível de palavra quanto a nível de estruturas linguísticas de mais de uma palavra, são definidas a partir de métodos estatísticos que dependem de um corpus paralelo. Bom, apesar de ter sido um grande avanço para as máquinas de tradução, quais que são as desvantagens dessas estruturas estatísticas? Bom, existem erros específicos que são difíceis de consertar, como, por exemplo, quando o alinhador faz algum erro e as probabilidades de se traduzir uma palavra na linguagem fonte para a linguagem alvo é computada de maneira errada, com base nesses alinhamentos. Também falta fluência no texto traduzido, já que muitas vezes o texto ele não é traduzido completamente, sim, de palavra em palavra ele é traduzido, ou de estruturas de mais de uma palavra como phrases. Então acaba se formando de vez em quando alguns textos que parecem um Frankenstein, quando uma frase, apesar dela ser uma tradução adequada para aquela parte do texto fonte, ela não combina com outra estrutura traduzida desse mesmo texto. Além disso, esse sistema ele tem uma performance muito baixa entre línguas com diferenças de ordem nas estruturas sintáticas. Bom, então a partir de 2015, as máquinas de tradução estatísticas elas deram lugar às máquinas de tradução neurais. Essas redes neurais que fazem tradução passaram a substituir as máquinas de tradução estatísticas em aplicações comerciais como o Google Tradutor. E como essas máquinas elas funcionam? Bom, elas funcionam a partir de duas estruturas. Uma estrutura chamada de codificador e a outra de decodificador. E a gente pode ver essas duas estruturas aqui na imagem. Então, o codificador é a parte da rede neural que vai codificar o texto, no caso
a sentença na linguagem fonte. Então aqui nós temos um texto numa linguagem fonte, de palavra em palavra nós vamos alimentando a rede neural, que vai gerar uma representação vetorial para a sentença até aquele ponto. Então ele vai ler aqui a primeira palavra, vai gerar uma representação vetorial até esse ponto, daí essa representação vetorial vai ser dada como entrada para o próximo passo, que além dessa representação vai receber a segunda palavra, então é gerada uma segunda representação aqui vetorial, que vai ser a representação do texto na linguagem fonte até essa parte, e assim por diante. Então a cada passo é gerada uma representação vetorial do texto na linguagem fonte até aquela palavra que foi lida. As primeiras redes neurais, como elas funcionavam? Essa última representação vetorial, ela era dada como entrada para o decodificador. E aí sim o decodificador ele ia decodificando o texto na linguagem fonte de palavra em palavra na linguagem alvo. Então aqui, dado como entrada a última representação vetorial do codificador e dado também aqui como entrada um símbolo de início de sentença, ele geraria a primeira palavra, over. Né? E aí a representação vetorial dessa palavra gerada anteriormente, ela seria dada como entrada para um segundo passo do decodificador, que também receberia a representação vetorial anterior. Com base nessas duas entradas, ele decodificaria a segunda palavra, que seria the. E esse processo de decodificação é feito palavra por palavra até ele obter o símbolo de final de sentença. Então essas são as máquinas de tradução neurais de primeira geração. Daí surgiram os mecanismos de atenção. E como é que funciona esse mecanismo de atenção? Bom, na parte do decodificador, ele não vai receber a última representação do codificador, mas ao invés disso, a cada passo do decodificador, ele vai receber uma representação vetorial, que está marcada aqui por esse maisinho, que vai computar o nível de importância de cada palavra no texto fonte para decodificar aquela palavra em específica naquele passo do decodificador. Então aqui, por exemplo, no primeiro passo do decodificador, ele vai receber uma representação vetorial que vai marcar a importância de cada palavra no texto fonte para fazer aquela decodificação. E aí provavelmente ele vai dar um peso maior para uma palavra ou para outra e vai ajudar a decodificar que, por exemplo, aquela palavra deveria ser over. Já no segundo passo, ele vai receber novamente a palavra que foi decodificada anteriormente, a representação anterior do decodificador e também uma representação vetorial do codificador que mensura a importância de cada palavra no texto fonte para fazer a decodificação nesse segundo passo. E aí a palavra que seria escolhida seria o D, ok? Então esse mecanismo de atenção ajuda o decodificador a qual palavra ele deve prestar mais atenção do texto fonte para fazer a tradução para o texto-alvo. Então vamos supor, por exemplo, que eu tenha o texto "o cachorro está latindo" e eu tenho que traduzir para o inglês. Então, por exemplo, na segunda palavra, quando ele teria que decodificar como dog, o decodificador prestaria mais atenção na palavra cachorro. Então, esse mecanismo de atenção auxilia o decodificador a mensurar onde ele deve prestar mais atenção para fazer a tradução. Bom, então, aqui tem um exemplo animado de como é que funciona. Então, nós temos a parte do codificador, que vai gerar uma representação vetorial depois de ler cada palavra na linguagem fonte. Então, aqui a linguagem fonte está em mandarim. Então, ele vai gerando as representações vetoriais. E aí, para fazer a decodificação de cada palavra, ele tem esse mecanismo de atenção, que mostra em qual palavra da linguagem fonte ele tem que prestar atenção para decodificar naquele passo específico, né? Então, aqui, nesse texto em chinês, ele vai decodificar a frase "knowledge is power", até obter o símbolo final. Bom, aí surgiram as máquinas de tradução neurais de terceira geração, que são as mais atuais, que são baseadas na arquitetura Transformer, que é uma arquitetura que foi proposta pelo Google em 2017. E essa arquitetura ela é muito interessante porque ela não só aplica o mecanismo de atenção na decodificação, mas também o codificador ele computa um mecanismo de atenção. Então, essa visualização aqui mostra para a gente
Então tem aqui esse mecanismo de atenção que ele mostra, por exemplo, a palavra de, em quais palavras ela tem que prestar atenção também da linguagem-alvo, né? Então tem esse mecanismo que é chamado de self-attention. O codificador, ele também computa um mecanismo de atenção para saber, quando ele está codificando uma palavra da linguagem fonte, em quais outras palavras da própria linguagem fonte ela tem que prestar atenção. Então, sendo assim, o modelo ele consegue fazer uma tradução melhor. Então, essa é a arquitetura estado da arte atual. Bom, como nós dissemos anteriormente, um ponto central para se criar uma máquina de tradução não é só ter uma arquitetura computacional, mas ter um corpus paralelo para você treinar essas máquinas. Tá? Então, é importante você ter um corpus. Geralmente, essas máquinas de tradução que vocês utilizam em sites comerciais, elas são treinadas em milhões de sentenças em paralelo. Então, a primeira parte é ter um corpus paralelo. No caso, se vocês não tiverem um corpus paralelo muito grande para o par de linguagem que vocês querem traduzir ou para o domínio linguístico para o qual vocês querem utilizar, tem um truque muito interessante que é o truque de back translation. Então, basicamente, vamos supor que vocês têm o idioma em inglês e vocês querem traduzir para português, mas vocês não têm um corpus muito grande paralelo. Então, vocês podem pegar um corpus em inglês, por exemplo, vocês podem alimentar para uma máquina de tradução que foi treinada com um corpus pequeno paralelo. Esse corpus monolíngue ele vai ser traduzido para o português e, a partir disso, se gera um corpus paralelo de padrão prata. Esse é um processo chamado de back translation. E esse corpus de padrão prata, que foi traduzido automaticamente, vocês podem utilizar como corpus paralelo para retreinar o modelo. Aí não só utiliza o corpus paralelo pequeno que vocês tinham, mas também utilizam esse corpus de padrão prata. Bom, uma outra fonte interessante de corpus paralelo é o Opus. O Opus é um diretório que foi criado principalmente por pesquisadores da Universidade de Helsinki, na Finlândia, que ele armazena vários corpos paralelos para diferentes pares de idiomas. Então vamos dar uma olhada nele. Então esse é o Opus, como vocês podem ver. Ele tem aqui as últimas notícias dos corpos que foram recentemente adicionados. Caso vocês queiram procurar um corpus para um idioma específico, vocês podem vir aqui, procurar, então vamos por inglês, né? Tem inglês nas diferentes formas, né? Inglês americano, inglês do Reino Unido ou inglês no geral, né? Então vou pegar aqui o inglês americano. Vamos supor que eu queira traduzir para o espanhol. Aí também tem o espanhol de diferentes formas. Vou pegar aqui o espanhol da Espanha. E aqui eu posso escolher se eu quero um corpus com mais de 1 milhão de sentenças pareadas, mais de 10 milhões, mais de 250, 500 milhões. Então vamos pegar aqui maiores de 1 milhão. Aqui no caso ele não tem, né? Vamos ver de inglês no geral para espanhol no geral. Vamos ver se ele acha. Então, maiores de 1 milhão, então aqui ele achou. Então, tem todos esses corpos disponíveis, né? Tem aqui a quantidade de tokens que tem cada um. Então, vocês podem baixar esses corpos, no caso, se vocês quiserem treinar uma máquina de tradução para um determinado idioma. Bom, no caso de vocês não quiserem ter o trabalho de treinar uma máquina de tradução e só utilizá-la, a notícia boa que eu tenho é que esse mesmo grupo de processamento de língua natural da Universidade de Helsinki, na Finlândia, eles também utilizaram esse diretório que eles criaram para treinar máquinas de tradução para os diferentes pares disponíveis. E essas máquinas de tradução vocês podem ler mais nesse site aqui, que está disponível no GitHub. Vamos dar uma olhada. Então aqui vocês têm o código, certo? De todas essas máquinas de tradução que foram treinadas. Tem o próprio framework deles de máquinas de tradução neurais, que é o Marian-NMT. E tem aqui todos os passos que mostram como que vocês podem instalar ou utilizar as diferentes máquinas de tradução. E tem aqui uma referência para o estudo que eles publicaram explicando um pouquinho sobre esse trabalho que eles fizeram, que é muito útil para a sociedade, porque disponibiliza diversos modelos para fazer traduções para diferentes idiomas automaticamente.